Saudações, de acordo ao horário em que estiver a ver a mais uma videoaula do nosso curso Introdução ao Python. Eu chamo-me Benedito Hilário, estudante do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, na Universidade de Anhanguera, Londrina. A semana passada a gente falou sobre, fizemos uma introdução a esta rica linguagem. A gente falou sobre a sua origem, a gente viu que veio lá da Holanda e foi escrita ou então desenhada por um matemático e programador holandês. A gente falou sobre a sua aplicação e características. No dia de hoje a gente vai falar sobre a sintaxe do Python e sem mais delongas, pessoal, eu espero que estejam a aprender o máximo, a absorver o máximo, tal como eu disse, que lá para frente a gente vai ter as nossas aulas práticas. Então eu preciso que vocês absorvam o máximo e para dúvidas no momento podem enviar as vossas questões na nossa plataforma que nós estamos abertos para responder cada uma delas. Sem mais delongas, vamos entrar para a matéria de hoje. O Python é uma linguagem de sintaxe simples e limpa, que preza pelas boas práticas de programação. Sintaxe, estamos a falar sobre a característica de uma determinada língua, né? Então, falar de boas práticas nos dias de hoje, como programador, claro, a gente está a falar em escrever o teu código de tal forma que ele seja perceptível para outros programadores e, em resumo, que seja bonito. O Python, por exemplo, é extremamente importante que ele define um escopo. Linhas em branco são ignoradas pelo interpretador, mas podem ter significado em um ambiente interativo. Por exemplo, um Hello World em Python é simplesmente print Hello World. Pessoal, eu vou tentar abrir aqui o meu terminal. Ahm, eu clico aqui, clico aqui e não apareceu. Pessoal, eu peço perdão porque é uma ferramenta nova, eu não estou a me familiarizar com ela, então tenho muitas dificuldades. Mas para que a gente não perca tempo, a gente vai para o nosso próximo assunto e eu prometo que das próximas vezes a gente vai entrar no nosso terminal e ver isso na prática. Palavras-chave. Palavras-chave são nomes reservados pela linguagem e não podem ser usados como nome de variáveis, funções ou qualquer outro tipo de identificador. Então, pessoal, palavras-chave são palavras que os desenvolvedores dessas linguagens de alto nível eles criam para que nos ajudem também a criar as nossas funções, métodos e não só. Então, se tu tentares pegar essas palavras-chave e durante o código tu tentares escrever esse conteúdo em alguma coisa que não seja para criar funções, método ou algo do gênero, o Python vai identificar e ele vai dar erro. Então é importante que tu reserves as palavras. Por exemplo, escrever o if com letra minúscula, escrever com if maiúsculo, o Python ele vai notificar. Então é importante que você leve isso em consideração. E nós temos aqui uma tabela das nossas palavras-chave, por exemplo, que tu não podes usar em outro contexto. Por exemplo, false, true, and, has, break, class, continuo, def, são todas palavras reservadas ou palavras-chave. Tu não podes usar isso em um outro contexto. Identificadores. Identificadores são nomes dados a variáveis, classes, funções, métodos e etc. E tem algumas regras que a gente precisa levar em conta. Eu ia te mostrar isso no nosso ambiente de desenvolvimento, mas eu estou com algumas dificuldades, mas lá para frente a gente vai ver isso. Por exemplo, o primeiro caráter não pode ser um número. Se tu estiveres a programar, e aqui anteriormente a gente viu essa função Hello World. Exatamente. Hello World. Se a gente colocar aqui o número um, o Python não vai aceitar. Vai dar erro, pessoal. Por quê? É um tipo de. Ao escrever o nosso código, a gente não pode começar com números. O Python não vai aceitar. Eles podem conter letras minúsculas e maiúsculas, números e exatamente. O primeiro caráter estava perdido. O primeiro caráter não pode ser um número. ah, não pode ser também qualquer outro símbolo. Não pode. O programa vai rejeitar. Palavras-chave não podem ser usadas como identificador. Não podem. E não há limite no tamanho de um identificador.
Então, pessoal, aqui tem um exemplo, mas isso vai ficar bem mais claro quando a gente abrir o nosso terminal de desenvolvimento. Então, hoje a gente falou sobre a sintaxe, a gente falou sobre palavras-chave e identificadores. Pessoal, eu prometo que nas próximas aulas a gente vai ver isso na prática e vai ficar bem mais claro. Então, eu agradeço pela aula de hoje e espero que vocês estejam na turma na próxima aula. Abraços.